Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com e do canal no YouTube, neste nosso podcast Educação em Pauta, o assunto é sobre a importância de uma educação antirracista, com o professor Douglas Tufano, que é formado pela USP em Letras e Educação, atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos e hoje ministra cursos de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e Enem. Participa aqui da programação da Rádio Baruch com boletins que explicam as dúvidas mais comuns da língua portuguesa e também curiosidades de nosso idioma, sempre numa linguagem bem acessível a todos, que vão ao ar de segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E nesse nosso podcast Educação em Pauta, vamos conversar sobre a importância de uma educação antirracista. Seja bem-vindo, professor Douglas Tufano. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre educação. Exatamente, professor. E vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do antirracismo, né? A educação antirracista. Qual a importância dessa educação antirracista, professor? Olha, eu acho que esse projeto de uma educação antirracista, que está, digamos assim, muito no seu começo, ensinar os jovens a história da África, a história da importância da cultura africana na cultura brasileira. Aliás, vamos lembrar que esse foi o tema do último Enem, né? Os obstáculos para a valorização da cultura africana aqui no Brasil. Foi um tema mostrando isso aí. Então, eu acho que esse projeto de uma educação contra o preconceito racial é uma das coisas mais importantes que houve na escola brasileira. Nós nunca tivemos um projeto, quer dizer, alguma coisa organizada, alguma coisa que pudesse ser encaminhada desde os primeiros anos. Ficou muito a cargo dos professores. Um professor fica mais à vontade para falar, outro não fica. Quer dizer, ficou uma coisa solta. Agora a ideia é formatar isso aí para quê? Afrânio, é uma coisa fundamental, para formar as futuras gerações. Por quê? Porque o nosso país realmente é muito violento do ponto de vista da perseguição racial, da violência racial. Então, se nós quisermos mudar a sociedade, todo mundo já sabe, né? Nós temos que começar pela educação. Temos que começar pela formação das novas gerações, esperamos, né, que vão ter um outro pensamento a respeito disso. Estamos falando de direitos humanos, não é? Estamos falando de direitos humanos, estamos falando de alguma coisa que está na nossa Constituição. Todos os brasileiros são iguais, todos os brasileiros têm os mesmos direitos, independentemente de religião, independentemente de cor de pele. Não está escrito isso? Está escrito. E, no entanto, uma coisa é a lei, inclusive existe, né, uma lei antirracista, né? Mas uma coisa é a lei, outra coisa é a cabeça das pessoas. E só tem uma maneira de mudar a cabeça das pessoas, Afrânio, é pela educação. Mas agora tem alguns obstáculos pela frente também. Exatamente, né, professor? E como é que essa educação antirracista ela pode combater o racismo estrutural, que a gente ouve falar muito no nosso país, professor? Isso. Olha, acontece o seguinte, o racismo, ele é aprendido. Não existe ninguém que nasça racista, não é verdade? Ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas. Ora, se as pessoas aprendem a ser racistas, podem perfeitamente aprender a não ser racistas. E você pode perguntar, mas elas aprendem onde? Basicamente na família e depois no seu círculo social. Amigos, parentes, etc., que vão reforçando esse preconceito. E, portanto, quando chega na escola, a escola hoje talvez seja o único lugar onde se combata o racismo efetivamente. Isto é, por meio de discussões, por meio de apresentação de filmes, por meio da leitura de livros. Tem tantas formas diferentes da gente, como professor, introduzir isso na sala de aula. Então, é uma maneira que eu acho, a melhor maneira é investir na juventude, é investir na infância. Mas nós temos esse problema da família, não é? Então você percebe que nós temos muitos casos de familiares, né, que, na verdade, vão contra esse projeto, porque o preconceito é tão arraigado que eles educam o filho nessa direção,
na direção da intolerância. Por isso, inclusive, é na escola que tem surgido propostas, tem surgido atividades, e como eu disse agora há pouco, até a proposta de redação do Enem tocou, ano passado, tocou nessa questão do racismo, não é verdade? Então, ela tem uma maneira de combater. Legalmente, nós já combatemos. Nós temos leis antirracistas. O que falta agora é fazer as pessoas não precisarem da lei para não ser racista. É da sua formação, da sua personalidade. Isso é a coisa mais difícil que tem. Eu vou lembrar para você uma frase do Nelson Mandela, né, aquele presidente sul-africano, já falecido, que ficou preso muitos e muitos anos, exatamente por lutar pelos direitos dos negros num país de maioria negra, o que é o mais incrível, né? Que é a África do Sul. Ele disse que, na verdade, ninguém nasce racista, aprende a ser. Portanto, é por meio da educação que um país vai mudar. Ora, vamos pensar no Brasil. As estatísticas mostram que a nossa população negra e parda é mais da metade, 53%, 54%. Quer dizer, nós não somos um país predominantemente branco, se for para falar em termos de cor. Não somos. E, no entanto, essa maioria ainda acaba sofrendo a perseguição, a intolerância da minoria, que é a sociedade branca. Isso se manifesta no emprego, isso se manifesta no trabalho, isso se manifesta, inclusive, nas chances de estudo, né? É o caso das cotas raciais. Bem, a gente falando aqui, né, na teoria é uma coisa, mas como é que essa educação antirracista, ela pode ser desenvolvida no dia a dia de uma escola, no dia a dia, lá na prática mesmo? Então, esse é o primeiro grande desafio. Uma das coisas que a gente sabe que ajuda uma criança a ter uma outra ideia de si mesma, não é? É ela estar bem representada. Se você andar pelas escolas, estamos falando de escola pública e de escola particular, mas principalmente, no caso até de escola particular, dificilmente um aluno tem colegas negros, dificilmente ele encontra um professor negro, dificilmente ele tem um coordenador ou um diretor negro. Isto é, os negros estão representados em posições subalternas, né? Então, não há nem um modelo que ele gostaria de imitar, de ver alguém de sucesso. Ele não tem essas referências. Então, a primeira coisa é tentar fazer com que a escola contrate professores negros, tenha a possibilidade de oferecer também, escola particular, né? Oferecer bolsas de estudo para crianças negras, porque muitas vezes os alunos brancos, eles cursam o curso inteiro do ensino fundamental e médio sem nunca ter tido um professor negro e um colega negro. Isto é um completo desconhecimento do outro, um desconhecimento total. E quando você não conhece, de certa maneira, às vezes você tem medo e às vezes você não respeita. Você só quer o seu igual. Então, é preciso começar mudando até a aparência da escola. Pode ver isso nas escolas particulares, como é difícil você encontrar alunos negros. E se encontrar é um ou outro ali, e que provavelmente pode estar sofrendo bullying. Então, não é um problema simples, é um problema sério. A gente vê essa questão do racismo explodindo aí no futebol, né? Explodindo em outras situações. Está todo mundo vendo que isso está acontecendo. E é pior, a gente vê jovens manifestando racismo. Então a escola, ela deve promover ações educativas, né, como eu falei, por meio de projeção de filmes que discutam o problema, por meio da leitura de livros, por meio da contratação de professores e por meio também da inclusão de alunos negros junto com os outros. Esse eu acho que é o passo inicial e que tem encontrado muitos obstáculos. Inclusive, há escolas que não conseguem implementar essa educação por pressão das famílias, por pressão dos pais, que não aceitam que seu filho vai estudar com colegas negros ou que vai haver um professor negro e assim por diante. Por incrível que pareça, não parece que nós estamos no século XXI. Parece que nós estamos aí 300 anos atrás. É impressionante. E, no entanto, isso acontece. A gente vê no jornal, a gente vê depoimento, eu mesmo conheço escolas onde isso aconteceu. Então,
A gente fica falando, puxa vida, já fizemos as leis, já aprovamos as leis e tudo mais, e isso não muda? Exatamente, é o caso que eu falei. Não muda porque isso tem que mudar a cabeça das pessoas. E é muito fácil você fazer de conta que não é racista, né? Fazer de conta. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas, na hora que uma empresa vai escolher um funcionário, na hora que ela vai fazer uma seleção de pessoal, é difícil você dizer que aquele não foi escolhido porque é negro, né? Provavelmente vai vir outra explicação, né? Sim, com Então, certeza. só que é muita coincidência, né? É sempre aqueles que não são aprovados. Então, inclusive, empresas, nós sabemos de várias empresas que promoveram seleção de profissionais negros. Isto é, fizeram uma inscrição de profissionais negros, eles competindo entre eles, e reservam um número X de vagas para incluir. Por quê? É preciso conhecer para respeitar. E você só conhece se consegue conviver, não é verdade? Verdade, né, professor? E eu fico pensando também, né, a escola não é só o conhecimento adquirido, mas outra coisa também que eu acho que vocês como professores têm, essa dificuldade até, é de desenvolver um pensamento crítico dos alunos. É, E aí, como também essa educação antirracista, ela colabora com isso, né, para esse sim. pensamento crítico. Sim, você falou a palavra-chave, a questão do pensamento crítico. O que é pensamento crítico? É aquele pensamento que não é tendencioso, aquele que não é preconceituoso. Antes de saber o que o outro vai falar, eu já discordei. Antes de saber o que ele vai fazer, eu já não aceitei. Isso é o pensamento preconceituoso. O pensamento crítico é aquele que ouve, aquele que vê, aquele que analisa, aquele, inclusive, que mostra para você se você está errado, não é? É autocrítica também, entende? Agora, se você acha que está sempre certo, é difícil conversar, não é? É difícil conversar. E é isso que acontece com o preconceituoso. Ele não aceita o diálogo. Então, o desenvolvimento, desde as séries iniciais, de um debate, de tolerância, de respeito. Hoje os professores, muitos professores, ensinam o debate, ensinam o diálogo. O que é dialogar? É você falar e também ouvir, né? É você falar e ouvir, não é só falar, é ouvir. E isso é o mais difícil. E eu não diria que são os jovens o problema ou as crianças, os adultos mesmo, né? A gente está vendo aí as polarizações na internet que ninguém quer ouvir, só quer falar, só quer falar. E a hora que você fala, mostra alguma coisa errada, ele cai fora. Então, isso não é pensamento crítico. Isso, Afrânio, é a coisa mais difícil que tem em educação. Por quê? Porque isso mexe com personalidade, mexe com temperamento e mexe com uma coisa fundamental, que é humildade. Para você ter um pensamento crítico e autocrítico, você tem que ter consciência de que você não acerta sempre, que às vezes você vai estar errado. Então, aceite a crítica, analise o seu comportamento, vê se você pode melhorar. Puxa, isso requer humildade, que é uma das virtudes que está mais em falta no mercado. Ninguém é humilde, todo mundo se acha o bom, né? Todo mundo se acha o melhor. Então você não pode. Se você mostra um problema para alguém, por que você não gosta de mim? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando, você está vendo esse problema? Vamos mudar isso. Não. Então, isso é uma parede, né, que fica na frente na escola, que ela bate e volta. Quer dizer, é preciso romper essa barreira da intolerância para começar. Então eu disse para você, por exemplo, na escola, adotar material didático que mostra a importância da cultura negra, que mostra a importância da música negra, da comida negra, dos autores negros. Nós temos muitos escritores no Brasil importantes que são negros e que muitas vezes os alunos nem sabem que o Machado de Assis era negro, né? Não sabe que Castro Alves estava chegando aí, né? Também outro Cruz de Souza, Gonçalves Dias. Nós temos grandes autores. Se esconde um pouquinho essa origem deles, né? Na música, então, não precisa nem falar, né? Quantos artistas importantes nós temos, sem falar também em outras áreas. Então, é preciso levar isso em conta. É preciso levar isso, mostrar para o aluno qual foi essa contribuição e não ficar com aquele preconceito de que o negro é inferior. Isso precisa acabar. Não acredito, como professor, que eu vá ver isso se realizar na minha vida. Isso vai demorar.
Mas eu acho que nós estamos começando a trilhar essa linha aí, e eu acho que, apesar das dificuldades, muita coisa vai se fazer, muitas editoras já estão publicando livros nesse caminho, né, muitos encontros feitos. Agora, é preciso mudar também a cabeça do professor, porque o professor é uma pessoa também, e ele pode estar levando preconceito para a sala de aula, né, e acontece até no nível universitário, professores que agridem verbalmente, né, que ofendem, de vez em quando sai no jornal aí, de vez em quando não, viu? Com uma certa frequência. Sai aí uma denúncia de alunos que gravam na universidade, né? Que gravam falas racistas de professores. Quer dizer, o racismo não tem nada a ver com o nível cultural. Olha que coisa incrível. O sujeito pode ser doutor, pode ser formado não sei aonde, e, no entanto, tem uma postura racista. Entendeu? Por isso que é difícil combater. Não é que você fala assim, as pessoas mais estudadas. O que tem as pessoas mais estudadas? Muitas vezes são mais racistas do que outras. Então, não é um problema simples de resolver, mas pelo menos eu vejo agora que o sistema escolar está se mexendo, embora encontre ainda muitos obstáculos. Exatamente, né, professor? E também eu acho que o que a gente está fazendo aqui, que é dialogando, e eu gosto muito de usar essa palavra, dialogar, porque o dialogar é isso, é você falar e ouvir o outro e você não colocar a sua verdade. O que acontece hoje é que, infelizmente, existe um partidarismo, quer dizer, existe ou você está no B, ou está no A, ou está no C, e fica essa luta, essa divergência, falta empatia também, né, professor? Sem dúvida, essa é a palavra-chave. Pensamento crítico, empatia. O que quer dizer empatia? Empatia significa aquela disposição que uma pessoa tem de tentar se colocar no lugar da outra para ver se consegue ver o problema do ângulo da outra, para ver se entende melhor o sentimento da outra, até o sofrimento da outra, se colocar no lugar do outro. É uma identificação. Mas isso só pode ocorrer se você tiver humildade de sair da sua visão e tentar encontrar, né, tentar entender a coisa do outro ponto de vista. Uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, uma pessoa assim arrogante, ela não é altruísta, ela não tem empatia. Né? Agora, empatia, a gente aos poucos vai aprendendo a ser. Então, os exemplos em educação, o exemplo é fundamental. É muito mais importante o exemplo do que o conselho. Porque se conselho resolvesse, a gente já tinha resolvido todos os problemas. Não resolve. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. E a criança, ela vem vindo na família, ela está observando o que os pais, os parentes, né, na escola, tal, o que eles fazem. Não o que eles apenas falam. Olha, precisamos respeitar todas as pessoas. E no dia a dia, a criança percebe que esse respeito não existe. Então, ela aprende esse comportamento que nós diríamos falso, hipócrita. Porque ela também aprende a fingir, né? A criança aprende a fingir. Tá? Agora, quando até bem no começo, se você for lá no primeiro ano, no segundo ano, a gente se espanta de ver como a criança repete o que ela ouviu em casa. Ela ainda não tem essa malícia de fingir. Então ela fala, não é? Porque você é assim, que nem meu pai falou. Porque você falou, meu pai falou que você é assim, que você é assado, que minha mãe falou que você... Eles falam na hora. Né? Talvez não tenham nem noção de como está machucando o outro. Né? Mas falam. Depois de um tempo, ela aprende dentro de casa que ela pode fingir, que ela pode mentir. E aí sim. Portanto, eu sempre digo para os alunos e sempre para os professores, e quando eu dou palestra nas escolas para professores, falo, gente, não é uma tarefa fácil, mas ela precisa ser começada. Nós temos que começar, senão, o que acontece? 1888 foi a abolição da escravidão, né? Já faz mais de 100 anos, e parece que muito pouca coisa mudou. Foram aprovadas as leis, ótimo, mas e daí? A mudança é aqui dentro, é no coração, é na cabeça. Isso não está mudando. Por exemplo, não existe uma lei, a lei do feminicídio, que pune severamente, né, o assassinato de mulheres. Existe. E, no entanto, não para de haver assassinato de mulheres no país. Quer dizer, a lei é importante, mas ela não basta. Ela não basta. É preciso mudar a cabeça, o pensamento,
a mentalidade da sociedade. Então, ou é um esforço conjunto, ou isso não funciona. Infelizmente, bom, de um lado, felizmente, eu estou vendo que há cada vez mais grupos, né, envolvidos nesse projeto. Mas, por outro lado, eu vejo que ainda são um número muito pequeno de pessoas que, de fato, combatem isso. De fato, combatem. Tem medo de... Se está numa empresa, tem medo de perder o emprego. Se está na escola, tem medo disso, tem medo daquilo. Então, o medo, muitas vezes, não deixa a pessoa se manifestar contra esse racismo. Precisamos desconstruir estereotipos, né, professor? E também desenvolver a inclusão, que eu creio que essa educação antirracista também ela promove, né? Exatamente. Você, olha, desconstruir. Por quê? Porque, olha, o Brasil, ele, em 1888, veio a abolição da escravidão. Ok. Bom, isso significava que desde 1500 a 1888 foram 388 anos de escravidão, né, de violência contra o negro. Então, de 1888 até hoje, quantos anos se passaram? Não se passaram nem 200 anos. Portanto, nós já tivemos em nossa história mais tempo de violência contra o negro do que, na verdade, de tentativa de igualdade de condições. Percebeu? Então, isso que foi construído por quase 400 anos, não é numa hora para outra que se desconstrói. Mas é preciso começar esse processo, né? Caso contrário, não vai começar nunca. Então, desconstruir, né, é muito difícil. É muito difícil. Como eu falei, isso está arraigado na sociedade brasileira, como você comentou, um racismo que vem de uma estrutura social, né, um racismo estrutural. Né? Então, legalmente, hoje, não existe racismo legal no Brasil. Não existe uma lei que marginaliza a população negra, que estigmatiza, que... Não existe isso. Legalmente, o Brasil não é um país racista. Não é como foi na África do Sul durante muitos anos, em que a população negra não tinha certos direitos que os brancos tinham. Não é como na sociedade americana, em que também havia direitos de um lado e privilégios de outro. Não, o Brasil não tem isso. Mas é pior. É pior por quê? Porque isso é mais fácil de combater. Agora, mexer com a cabeça das pessoas, isso é realmente um grande desafio. Mas eu acho que a população brasileira, a sociedade brasileira está começando a perceber que ou fazemos isso, ou nós não vamos construir uma sociedade menos violenta. Racismo é violência, né? Racismo é violência. Então, se a gente quer combater a violência, nós temos que começar. Você veja agora no futebol, né, Fran? Como estão surgindo casos que antigamente ninguém pensava. Porque a torcida fez aquele gesto ofendendo o jogador, porque isso, porque... Antigamente ninguém falava disso. As torcidas faziam o que queriam no campo. Agora não. Isso é uma mudança de mentalidade? É uma mudança de mentalidade. Todo mundo aceita? Não. Mas vai ter que aceitar. Então tem que haver o quê? Punição. Está havendo punição. Interdita o estádio, não deixa o jogo continuar e assim por diante. Então são medidas que efetivamente mudam. No caso da escola, a escola tem uma possibilidade de atuar? Tem, só que o dever dela é mais complicado, porque ela não pode simplesmente punir, ela tem que educar. Então, se um garoto, uma garota for racista, ele tem que aprender isso, tem que aprender que isso não é possível. Não é só punir essa criança ou esse jovem, não é a sua punição, é a compreensão de que ele, o racista, é que está errado. E é que ele precisa mudar o seu comportamento. Então, é diferente de quando ocorre o racismo, né, na rua, de quando ocorre num campo de futebol, entendeu? Por isso, eu fecharia dizendo o seguinte, olha, o grande tarefa hoje na formação dos professores, dos cursos de licenciatura das faculdades, é ensinar a matéria que ele vai ensinar, mas principalmente ensinar para ele que ele tem uma importância, porque ele vai poder colaborar para mudar o comportamento dos seus alunos. Ele vai ter que entender que essa é uma função dele, não é uma coisa extra, não, uma função do professor. É ensinar o que ele tem que ensinar, seja matemática, seja português, seja o que for, mas dar um exemplo de tolerância, de respeito. É isso que ele tem que aprender na faculdade. Espero que eles estejam começando a mudar a formação dos professores. Bem, professor, para encerrar, eu ainda tenho duas questões que eu queria colocar para o senhor, para a sua reflexão. A primeira seria sobre cotas raciais.
Qual é o seu pensamento sobre cotas raciais? Essa questão também que as pessoas discutem muito, né, sobre o merecimento. Olha, eu acho o seguinte, eu, em princípio, eu não sou contra as cotas raciais, mas eu sou mais a favor das cotas sociais. Eu sou mais a favor da questão da pobreza, da questão da miséria, né? E aí, eu não separo branco e negro, nós temos tanto um lado como o outro. É claro que quando você tem cotas raciais, você também acaba fazendo cotas sociais, porque uma grande maioria da população negra é que está nas classes mais carentes. Então acaba pegando. Mas tem muita família, muita criança que não é negra e que passa muita dificuldade. Então, eu acho que nesse caso o Brasil caminharia melhor falando mais em cota social. E aí, claro, não exclui ninguém, inclui todo mundo, né? Inclui todo mundo. Entendeu? Eu acho mais a questão mais econômica e eu acho que a questão racial ela deve ser combatida o tempo todo. Não a cota combate o racismo. Não, eu não estou vendo isso. A cota não está combatendo o racismo, porque as pessoas continuam racistas. Dentro da faculdade, o garoto, a menina que conseguiu uma vaga na faculdade, ela continua sofrendo bullying, ela continua sofrendo racismo. Quer dizer, a cota é uma oportunidade para estudar, mas ela não combate o racismo, né? Ela está combatendo um pouco a desigualdade, né? A desigualdade de entrar numa universidade. Então, nesse caso, sim, eu não extinguiria isso. Agora, não é isso que é o suficiente. Tem? Então, eu acho que as faculdades que estão hoje oferecendo cotas sociais, cotas raciais, né, para descendentes indígenas também, eu acho que sim. Eu acho que são medidas importantes, mas eu acho também que nós deveríamos ter um prazo para isso, né? Isso não pode ficar eternamente assim. Quando fica muito tempo, significa que o governo, de fato, não está mudando a realidade, né? Então as coisas continuam igual, e aí as cotas permanecem. Faz mais de 10 anos, né? Em 10 anos já poderia ter uma mudança muito mais significativa. Por quê? 10, 11 anos é o tempo do ciclo, né? Do primeiro fundamental e do ensino médio. São 9, 12 anos. Então, em 12 anos, você forma outra geração. E, portanto, formam-se também vários outros professores. Se isso tem necessidade ainda, ou tem necessidade forte, é sinal de que muito pouca coisa está mudando, né? Então, eu sou a favor das cotas, eu acho que é uma chance importante, mas eu ampliaria isso para as cotas sociais. Por outro lado, você pode perguntar para mim, mas isso não prejudica aqueles que não têm cota? Depende. Depende do que a gente está falando. Porque, por exemplo, uma faculdade tem 100 vagas, né? Então ela reserva metade para cotistas e metade para não cotistas. Os cotistas vão competir entre eles. Então vai haver uma classificação, né, do primeiro ao último dos cotistas, os primeiros 50 entram naquela faculdade. Os não cotistas disputam entre eles. Os primeiros 50 vão entrar. Bom, é lógico que a gente sabe que os cotistas têm um nível de aprendizado menor, porque as escolas públicas estão num nível muito abaixo, ela é num nível muito ruim, de modo geral, né? E, portanto, a nota do primeiro colocado do cotista vai ser inferior à nota de aprovação do não cotista. Então, você vai ter grupos com desníveis dentro da escola. Então, há faculdades que estão complementando isso com aulas de reforço para equilibrar isso aí. Então, esse é o problema. Em 10 anos, 12 anos, o que se fez para melhorar a escola pública? Porque se você melhorasse a escola pública, você não precisaria de cota. Mas não há meio de mexer nisso aí, não há meio de mudar isso aí. Então, por enquanto, eu acho ainda bastante necessário, mas é preciso pensar também numa forma de não prejudicar também os não cotistas, que afinal de contas são jovens aí que não têm também culpa nisso aí. Não é? Então era preciso ou aumentar o número de vagas nas faculdades, ou encontrar uma solução, afinal nós temos ministros, nós temos secretários de educação, para quê? Para pensar nisso, né? São eles que são responsáveis por isso. A gente levanta o problema, mas eles quiseram ser ministros e quiseram ser secretários, então tá aí, vamos passar a bola para eles, né? Tudo é uma questão de base, né, professor? É que nem uma construção de uma casa, né? A gente tem que se preocupar muito com a base. Infelizmente, a educação no nosso país tem uma base muito fraca, muito frágil.
e isso acaba repercutindo até chegar nas faculdades, e aí causa isso que o senhor comentou. E para Sem dúvidas. encerrar o nosso bate-papo, né, a gente tem muita coisa ainda, a gente poderia falar muita coisa ainda, mas esse projeto de educação antirracista tem oposição? Há uma oposição em relação a essa Ah, educação antirracista? sim. Na rede particular, e pelo que eu tenho observado nos jornais e conversado com colegas, né, na rede particular há muitas escolas que não conseguem é, fazer esse projeto antirracista, porque muitas famílias dizem: eu não quero aluno negro na classe do meu filho. Se isso acontecer, eu tiro ele da escola. Né? Então, às vezes, essa família tem 2, 3 filhos na escola que pagam. Então, a escola se vê pressionada do ponto de vista financeiro. Se ela começar a perder aluno, porque se ela vai dar bolsa, ela não vai receber. Então, se ela não vai receber e ainda estão saindo alunos, nem sempre ela vai poder enfrentar essa dificuldade. Então, acaba ficando uma situação de saia justa, vamos dizer assim, para essas escolas, e o projeto não caminha bem como poderia caminhar por causa dessas dificuldades. Entendeu? Então, é oposição, sim. Aí começa a falar de mérito, né? Porque é mérito. Quem é mais forte, quem está mais preparado, que entre, quem não está, não entre, como se todos os alunos estivessem no mesmo nível. É como você fazer uma corrida de 100 metros e você coloca 5 atletas 10 metros na frente e 5 atletas atrás. Quem que vai ganhar a corrida? É claro que vai ganhar os que saíram na frente. Isso é óbvio. Então, numa escola, no vestibular, que você tem alunos que estão lá na frente e outros que estão atrás, esses vão ganhar sempre. Então, a cota é uma maneira de compensar essa diferença. Dar um bônus, dar um ponto, dar alguma coisa assim, para poder dar chance para esses alunos aprenderem e mostrarem que são competentes também para estudar. O que eles precisam é de uma oportunidade. Então, não é uma questão de mérito aí. Quem mistura isso está misturando maliciosamente. Porque o raciocínio, como eu acabei de falar, o raciocínio é muito simples. Para você entender que não é questão de mérito, é questão de ponto de partida. Né? Quem está na frente e quem está atrás. Então não é justo. Não é justo você fazer o outro correr 10 metros na frente e sair na frente. Ele vai ganhar sempre. Não tem chance. Por isso, o número de alunos também que tem a evasão no ensino médio público, alunos em escola pública que não prestam vestibular. Por quê? Porque sabem que não tem chance. Não pode acontecer isso no país em que a população negra e parda é a maioria. Isso é uma tremenda injustiça e vai contra a nossa própria Constituição. Bem, professor, a gente ficaria aqui também horas, né, para falar sobre esse tema, tem vários assuntos, mas a gente vai ficando por aqui com o nosso podcast Educação em Pauta. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Queria que o senhor deixasse as suas considerações, colocasse, pontuasse mais alguma coisa que o senhor acha relevante, que não foi dialogado aqui nesse podcast ainda. Fique à vontade. Olha, a verdade, claro, como você disse, haveria muito mais coisas para conversar. E a gente vai conversar nos futuros podcasts, né? Eu acho que isso é importante também. O assunto é longo, é problemático e é importante. A gente tem que voltar a isso. Eu que agradeço a oportunidade, Fran, e eu acho importante abrir esse espaço periodicamente, né, para a gente conversar sobre esses problemas importantes, não só para a escola, mas para a sociedade, né? Para os pais, para as famílias e tudo mais. Eu que agradeço.